Feche os olhos nesse momento, por um instante. Imagine uma folha solta no vento, rodopiando sem esforço. Ela não tem um destino exato, apenas se deixa levar. Agora pense nas suas ideias. Elas flutuam ou estão presas a alguma âncora invisível? Eu sou Iana Borg e este é o Criar é Flutuar, um espaço para explorarmos como a leveza e a criatividade andam de mãos dadas. Você já tentou segurar um balão de gás com força, como se ele pudesse escapar de você a qualquer momento? Quando apertamos demais, ele perde sua leveza. E no fim, a gente acaba gastando mais energia segurando do que aproveitando sua dança no ar. Bem, a criatividade funciona de um jeito parecido. Ela é naturalmente leve, mas sem perceber, muitas vezes a aprendemos com pesos invisíveis. Um desses pesos é a autocobrança excessiva. Quantas ideias você já deixou para trás porque achou que não estavam boas o suficiente? Ou porque pensou que precisava ser expert antes mesmo de começar? A verdade é que a criatividade não nasce pronta. Ela precisa de um espaço para tropeçar, testar e brincar sem julgamentos. Mas no mundo acelerado em que vivemos, onde tudo parece precisar de um propósito imediato, fica difícil permitir que isso aconteça. Outro grande bloqueio é o excesso de estímulos. Estamos constantemente cercados de informações, pulando de uma tela para outra, sem dar tempo para que nossas ideias respirem. Quer um teste rápido? Experimente ficar 1 minuto em silêncio, sem mexer no celular, sem pensar na próxima tarefa. O que acontece? Se sentir um certo desconforto, é porque seu cérebro já se acostumou a estar sempre ocupado. Mas a criatividade não gosta de pressa. Ela gosta de pausas. E por fim, há um peso silencioso mais poderoso: a falta de tempo para o ócio. Parece contraditório, eu sei, mas grandes ideias não costumam nascer nos momentos de esforço intenso, e sim nos respiros. Isaac Newton estava descansando debaixo de uma macieira quando percebeu a gravidade. Arquimedes estava relaxando em uma banheira quando descobriu o princípio da flutuabilidade. Até Da Vinci, um dos maiores gênios criativos da história, passava longos períodos apenas observando a natureza, sem compromisso, sem pressão. Ele entendia que criar não era um ato de força, mas de permissão. Então, se a criatividade é leve por natureza, por que insistimos em torná-la um fardo? Talvez porque nos ensinaram que tudo precisa ter um esforço proporcional ao resultado. Mas e se, em vez de carregar nossas ideias como blocos de concreto, aprendêssemos a tratá-las como plumas, deixando que dancem no ar antes de decidir o que fazer com elas?
O primeiro passo para criar com leveza é perceber o que está pesando. O que hoje está travando sua criatividade? Será o medo? Será o medo de errar? O excesso de informação? A falta de pausas? Porque antes de voar é preciso soltar. Se a criatividade fosse um elemento da natureza, talvez ela fosse o ar. Invisível, mas essencial. Quanto mais tentamos capturá-la com força, mais ela escapa pelos dedos. Mas quando damos espaço, quando aprendemos a respirar junto com ela, as ideias começam a fluir naturalmente. A pergunta é: como podemos criar esse espaço? Como podemos convidar a leveza para a nossa rotina e permitir que a criatividade dance livremente? A resposta pode estar em pequenos rituais. Não precisa ser nada grandioso. Às vezes, um simples ajuste no dia pode fazer toda a diferença. Aqui estão 3 práticas que podem te ajudar a criar com mais leveza. Ritual 1. O respiro criativo. Antes de começar qualquer projeto, seja um texto, uma pintura, um brainstorm ou uma simples anotação, experimente pausar. Feche os olhos por um instante. Respire fundo e solte as tensões do corpo. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. Esse simples ato pode ser um divisor de águas. Nosso cérebro vive no piloto automático, pulando de um pensamento para o outro. Mas quando respiramos com consciência, ativamos o sistema nervoso parasimpático, que reduz o estresse e melhora a clareza mental. Ou seja, ao invés de forçar a criatividade, você cria um ambiente para que ela surja naturalmente. Faça esse teste agora mesmo. Respire fundo 3 vezes. Você sente um pequeno espaço se abrindo dentro de você? Essa é a leveza chegando. Ritual 2. O caderno sem regras. Muitas vezes o medo do julgamento é o que nos bloqueia. Ficamos esperando a ideia perfeita, a execução impecável. Mas a criatividade precisa do caos antes da ordem. Por isso, um dos rituais mais poderosos é manter um caderno sem regras. Esqueça a lógica, esqueça a estética. Pegue um caderno ou uma folha solta e escreva qualquer coisa. Rabisque, colhe imagens, desenhe sem compromisso. Leonardo da Vinci fazia isso. Seus cadernos eram um emaranhado de ideias aparentemente desconectadas. E foi dessa bagunça que surgiram algumas das maiores invenções da humanidade. O segredo não é acertar de primeira, é permitir que a criatividade brinque, explore e se perca, porque é no caminho despretensioso que encontramos as melhores descobertas. Dica 3. Uma pausa na rotina. Bem, se a criatividade gosta de leveza, precisamos dar a ela um ambiente para respirar. Pequenos momentos no dia podem fazer essa diferença. Tire 5 minutos para olhar o céu. Sem celular, sem expectativas.
Apenas observe as nuvens, as cores, a luz mudando. Escute uma música instrumental e perceba como seu corpo reage a ela. Deixe a melodia te guiar. Escolha um cheiro que te traz boas memórias. Pode ser um perfume, um chá, uma essência. E use esse aroma como um gatilho para ativar sua criatividade. Neurocientistas afirmam que os melhores insights surgem quando estamos relaxados. Sabe aquela ideia que aparece no banho ou enquanto estamos dirigindo sem pensar em nada? Pois é, isso acontece porque nesses momentos o cérebro ativa redes de pensamentos mais livres, conectando pontos de forma inesperada. A criatividade não precisa ser um esforço. Ela pode ser um sopro leve, uma brisa que nos atravessa quando menos esperamos. Mas para isso, precisamos abrir as janelas, deixar o vento entrar e permitir que nossas ideias dancem sem medo. Se a criatividade fosse um movimento, seria um voo, não daqueles que exigem força para decolar, mas sim um leve planar, onde o vento se encarrega do resto. E talvez esse seja o maior segredo da criação: não forçar, mas permitir. Agora que falamos sobre os pesos que bloqueiam a criatividade e sobre pequenos rituais que podem trazer mais leveza para seu dia, quero fazer um convite simples. Observe. Hoje, repare nos momentos em que sua mente se sente mais leve. É quando está sozinho, sem pressa, quando escuta uma música que gosta, quando está na natureza, ou talvez quando conversa com alguém que te inspira. Perceba esses instantes e, se puder, anote, porque eles são pequenas pistas do caminho para uma criatividade mais fluida. E lembre-se, você não precisa se esforçar tanto para ser criativo. Criatividade é um estado natural do ser humano. Ela está com você o tempo todo, na forma como resolve problemas, como vê o mundo, como interpreta as pequenas coisas. Às vezes, tudo o que ela precisa é de um pouco mais de espaço. No próximo episódio, vamos explorar um segredo poderoso da criatividade: a curiosidade. Como manter um olhar de um explorador e transformar até o comum em algo extraordinário. Até lá, que tal experimentar um dos rituais que falamos hoje? Escolha um e veja o que acontece. E se quiser, compartilhe sua experiência e mande uma mensagem. Criar é flutuar, mas flutuar junto é ainda mais bonito. Se você quer continuar essa jornada de uma vida mais leve e criativa, eu te convido a conhecer o Curadorias Criativas no site www.curadoriascriativas.com.br. Lá, eu te ajudo a construir um dia a dia mais inspirador, cheio de conexões e pequenas descobertas que fazem toda a diferença. Porque o que você cria hoje inspira o mundo amanhã.